Boa tarde, estamos aqui para o quarto episódio da série da Futura Playcast. E hoje com uma entrevistada muito especial, minha amiga Carla Mateuso, arquiteta. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria do seu boa tarde e saber assim, um pouquinho de você, da sua vida. A Carla, mãe, esposa, profissional, empresária. Fale um pouquinho de você. Boa tarde, primeiramente. Obrigada pelo convite. Novidade isso aqui para mim, tá? Então, vamos pegar leve, perguntas mais tranquilas para a gente saber. E conduzir a coisa. Isso. Sou arquiteta, 18 anos. Sou mãe de um pequeno príncipe, que eu mostro bastante no Instagram, até por sinal. Ele tem 6 anos, o Henrico. Mãe, empreendedora, dona de casa, e é isso. Você é formada há 18 anos? 18 anos. Você se formou onde? Cara? Na Unimap. Unimap. Isso, fiz a Unimap e fiz design de interiores depois. Entendi. Eu fiz, não depois, no último ano, eu entrei em design de interiores, me formei e continuei o design de interiores. Entendi. E me diz uma coisa, com todo esse dinamismo aí de mãe, empresária, dona de casa, esposa, como é que você lida? Ah, você não é casada. Não sou casada. Ah, entendi. Mas você tem o Henrico. Tenho, meu pequeno. Então, você sou tem separada já faz uns 4 anos. Tá. É mais difícil. É mais difícil, imagina. É tudo para mim. Você tem que fazer o papel de todo mundo, Eu sou da mãe, de pai, de como é que você de lida? passarinho, de periquito, do cachorro, e assim vai indo. E como é que você lida com tudo isso? Com o Henrico, com 6 anos, deve ser um dinamismo, né, a vida dele, né? A gente tenta conciliar horário de trabalho, horário de escola, e tem os dias que ele não possa trabalhar, não pode ir para a escola, por exemplo, agora nas férias. É tudo mais conturbado, é tudo mais difícil. Mas ele pegou uma certa idade que ele entende que a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa atender. Então, o dia que eu não tenho atendimento, eu prefiro ficar em casa, trabalhando em casa, nessas férias, porque daí ele fica brincando com os amiguinhos no condomínio, ele fica andando de bicicleta e eu consigo trabalhar. E o dia que eu tenho atendimento, ele fica com a minha mãe, ou ele fica com o pai dele. Tem que dar um jeito. Eu consigo ir para o escritório. E já teve vezes, já teve casos que eu levei ele junto para o escritório e deu tudo certo. E está tudo bem. E você acha que o Henrico, apesar de ser cedo, ele só tem 6 anos, tem uma tendência já em seguir os passos da mãe? Ah, não. Não? Ele quer ser jogador de futebol. Ah, é? Ah, mas isso é o sonho de todo mundo, né? Não, Toda e ele criança. joga quase todos os dias. Verdade. É a bola o dia inteiro. Ah, que Participou lindo. do primeiro campeonato agora, esse final de semana, ficou em segundo lugar, ficou feliz da vida. Ele só quer saber de futebol. É até engraçado que tem uns amiguinhos do condomínio, um pouquinho mais velho que ele, que querem ser youtuber, né? Ele fala, não, mãe, eu quero ser jogador de futebol, eu não vou ser youtuber. Ah, meu Deus do céu, que beleza. Eu falo, vai, filho, vai, pode ser jogador de futebol. A gente aposenta a arquitetura e segue vai cuidar como dele. empresária, né? Claro. Hoje em dia, né? Nossa Senhora. Tá certo. Cara, me diz uma coisa, você se formou há 18 anos atrás e já começou a trabalhar, você trabalhou em algum escritório antes de abrir a sua empresa? Trabalhei, comecei meu estágio no 2º ano de faculdade, isso eu acho muito importante, Sim. que eu vejo hoje a dificuldade de encontrar gente para trabalhar, e muita gente no 5º ano nunca fez um estágio, não sabe como que é a dinâmica, o dia a dia de uma arquiteta. Sim. Então, eu entrei no 2º ano e eu fiz estágio com o Celso Laetano. Ah, com o Celso. Referência para nós, né? Para mim, ele é um professor. Para mim, eu tenho uma experiência muito boa, muito grata. Sou grata por tudo que eu aprendi e vivi. E aquela é a minha bagagem que eu trouxe. Mas eu me formei já sonhando em abrir um escritório. Verdade. E você ficou no Celso do 2º ano até você se formar? Eu fiquei 3 anos no escritório do Celso. 3 anos. Aí eu me formei, abri o escritório na casa da minha mãe, tirei a minha mãe da sala, que todo começo é difícil, né, gente? Tirei a minha mãe da sala, peguei os móveis dela emprestado, porque não tinha condições, né, de ficar comprando móveis, e coloquei o meu escritório lá. E você lá, morava com ela nessa época? Morava com ela nessa época. Eu me formei muito cedo, com 22. Nossa, uma criança, cedo. né? Eu entrei com 17 anos na faculdade. Nossa. 22, acho que é isso. 17 anos na faculdade. Me formei, mas meu sonho era ter um escritório. E foi aí que comecei. E como que foram os primeiros passos, assim? Você não tinha conhecimento do mercado, ninguém conhecia seu trabalho. Como é que foi esse início? Eu tive um anjo da guarda. Eu falo que a gente tem os anjos, né? Sempre tem. E esse anjo chama Flavinho. Não sei se você conhece da ótica do Flavinho. Conheço.
isso. Falo para ele que se não fosse ele, eu não estava aqui onde eu cheguei. Nossa, que Ele beleza. é mérito dele também, porque eu lembro até hoje, o primeiro cliente eu conheço ele há muito tempo, o primeiro cliente meu foi ele que indicou. Foi um japonês, o japonês é todo certo, centrado. Eu sou uma pessoa que você vê, falo, dá risada, sou extrovertida. Então, você imagine, insegura, primeiro cliente, japonês, que eu tenho que explicar, sério, não sabia nem por onde começar. Ele ligou para mim, Carla, estou indicando para você um cliente, pelo amor de Deus, faça tudo certo. Aí eu falei, meu Deus do céu, como assim? Falei, deixa comigo, eu vou tentar. E nisso foi o meu primeiro projeto. Foi lá no Colinas, uma casa de 320 metros quadrados, uma casa grande. Nossa, você se lembra de tudo Eu isso? lembro, porque foi dali que começou. Então, o Flavinho, ele me indicou para muita gente, e até hoje ele me indica. Eu fiz a casa dele, do pai dele, assim... Ele é muito gente boa, né? Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele é. Eu não conheço, assim, muito a fundo, mas, assim, todo mundo fala muito bem dele. Não, ele é. É um baita empresário também, né? Conhece muita gente. Conhece muita gente. Então, dali começou a minha carreira. Mas é lógico que eu fiz um ambiente, um banheiro, uma sala. Todo mundo começa assim, né? Foi comecinho, ó, degrau por degrau. Não pode pular. Eu falo que a gente não pode pular estágio, porque vai faltar alguma coisa ali na frente. Exatamente, exatamente. E não é fácil, né? Não, não. E como você lida isso, por exemplo, com a sua equipe lá? Você tem como que está a sua equipe? Você está com quantas pessoas que trabalham contigo? Hoje, 4 no escritório e 2 home office. Somos em 6. 6 pessoas. 6 Nossa, pessoas. bastante. E como que você lida com esse aprendizado? Você gosta de trabalhar com pessoas mais jovens, que você tem que ensinar? Porque tudo isso é um processo, né? É um processo. Hoje, como eu te falei, está muito difícil achar gente para trabalhar. Não está fácil. Eu acho que o mercado está um pouco saturado. Então, e a procura está muito alta. Eu não acho que deu uma caída, eu acho que está bem elevado. Então, a gente pede, pelo menos, que a pessoa saiba mexer no programa. Não precisa saber criar, executar, mas saber mexer no programa. Temos lá um pessoal que está mais de um ano, tem uma que acabou de entrar. Então, a gente tenta conciliar, administrar tudo isso daí. Primeiro, eles chegam não fazendo uma coisa só. Eu só domino o AutoCAD, então vou passar só AutoCAD para ela. Eu só domino SketchUp. Não. A pessoa que entra, o colaborador que entra, ele vai mexer no projeto inteiro, desde o estudo, desde a criação do AutoCAD. Sim, vai ter um domínio maior, com mais facilidade em alguma coisa? Sim, mas ele precisa saber do começo ao fim do projeto para ele entender como é a dinâmica e como que funciona um escritório. O escritório é dinâmico mesmo, né? Não não tem como para. você chegar e falar assim, ó, você só vai trabalhar com AutoCAD especificamente nesse nicho, né? Mas eu tive uma moça que trabalhou comigo e ela só queria trabalhar na renderização. Para a gente não dá. Não tem demanda só para isso, Não né? tem. Ela ficou um mês, infelizmente não deu certo, porque ela falou que no escritório que ela trabalhava, ela só renderizava. Sim. Uma pessoa criava e ela só renderizava. No nosso caso, não dá. Tem esse entra e sai. Uma hora a gente tem bastante projetos interiores, outra hora é mais arquitetônico, então tem projeto de condomínio, que a gente tem que cumprir prazo. E tem que seguir vai as correndo. normas. Tem que seguir as normas, que não Viu, são cara? poucas, né? Não são poucas as restrições. Mas, assim, você gosta dessa questão de trabalhar com pessoas mais jovens ou você prefere as pessoas mais maduras, já com experiência? Porque, assim, também... Nossa, é uma pergunta, assim, difícil de responder. Mais experientes, mais maduras, eu acho que no escritório nunca entrou. Sempre foi mais jovem que eu. Você vai formando o povo, então? A maioria. A maioria. Entram sem saber nada, eles aprendem, aí depois eles saem. Eu digo Aí cada um tem o seu caminho. Eu acho que isso é um desafio gostoso. Estou falando por mim também, né? Porque eu também já sou da geração bem anterior à sua. Mas, assim, gosto dessa questão de ter pessoas jovens com ideias boas, que vêm com uma bagagem de ferramentas muito mais atualizadas do que a gente. São muito mais rápidos para aprender. Então, assim, eu gosto desse formato de profissional. Eu gosto da minha equipe. Assim, mas aí, você me perguntou, eu acho que 18 anos eu nunca tive uma pessoa mais experiente. Assim. Sempre ou é recém-formado ou é estagiário, a gente que está começando a sua carreira é o que entra no Depois escritório. eles vão para o mercado como você foi. Sim, tem uns que vão para outros escritórios de arquitetura, tem outros que foram para São Paulo, tem outros que já pegam o seu caminho e começam a abrir seu próprio escritório. Monta o seu negócio. Isso. Viu, Carla? E falando do seu negócio, né? A Carla começou lá 18 anos atrás, montou o seu negócio.
E naquele tempo muito jovem, né, com um monte de sonhos, não tinha passado ainda por nenhum tipo de problema, de perrengue. Hoje você já está muito mais madura, com o escritório já consolidado, com um nome muito bacana na praça, né? Esse processo foi fácil para você ou foi Não. doloroso? De forma alguma. Naquela época não tinha Instagram, nem Orkut. Era antes do Orkut. Não vamos nem falar Ai, o meu ano, né? Deus, né? Naquela época você não era feio divulgar. O pessoal não divulgava a arquitetura, porque o pessoal aqui no interior quem divulga é porque está com pouco projeto. Quem divulga é porque não tem cliente. E eu sempre fui de divulgar o meu trabalho, mas não porque está com pouco projeto. Não, hoje, por exemplo, estou com muito projeto e ainda estou divulgando o meu trabalho. Claro, faz parte. Mas né? eu acho que é uma das maneiras do cliente conhecer mais a Carla. Porque não é só a arquitetura. A pessoa precisa se identificar com a Carla. É. Desse jeito que ela é. O Sim. jeito que ela dá risada, o jeito que ela conversa, o jeito que ela explica o projeto. Essa é a Carla. É ela que vai cuidar do seu projeto 1 ano, 2 anos, depende de cada caso. Então, naquela época, era muito difícil. Você só aparecia na Casa Cor, que teve aqui 2 anos, eu participei, e revista e Você rádio. tinha que fazer uma força tremenda para poder mostrar o seu trabalho, né? E no começo você não tem projeto para mostrar, né? Não, não tem. Eu lembro que eu me formei em 2007, 2008, teve Casa Cor aqui. Eu falei, mãe, eu vou participar da Casa Cor. Ela falou, mas com que dinheiro? Vai com que dinheiro? Eu falei, não sei, mãe, eu vou participar da Casa Cor. Eu fui para participar, fiz o quarto de bebê junto com a Mônica, com a mãe da Marcela. Ah, tá. Com a Mag. Sim. Com a Mag. A gente fez um quartinho de bebê e deu tudo certo. Como eu paguei? Não sei. Mas pagou. Mas paguei. Deu certo. Deu certo, conseguimos fornecedores, que até então eu não tinha muito contato. Ninguém conhecia a Carla Mateuso. Eu fui com a cara e com a coragem, com o meu sorriso, com a minha graça, tentar pedir patrocínio e deu tudo certo. Que bom. Foi esse, depois teve a Casa Cor em 2013. Revista, sempre participei de revista. E eu fiz como que posso chamar? Não sei se é ensaio, uma entrevista pela rádio, na Jovem Pan. Sei. Dicas de decoração. Você participou do programa. Não, a gente que criou, o pessoal de marketing que criou. Chamava Dica de Decoração com Carla Mateuso. Então, o que eu dava? Quem pagava essas horas da rádio eram as lojas. Sim. Por exemplo, eu ia dar dica de iluminação. Então, a Arte Luz, ela pagava um insight, que é minutos, né, rapidinho. Então, era na hora do almoço, era 8 horas da manhã, na hora do almoço, ou 6 horas da tarde, que é a hora que vão levar a criança para a escola, a hora que vai voltar, e o pessoal escuta a rádio, né? Sim. Então, eu dava dicas rápidas. Falava de iluminação, falava patrocínio, fulano tal, entendeu? Falava de imóveis Nossa, planejados. como era difícil, né? E assim, muita gente falava, nossa, eu escutei você, seu nome na rádio. E isso foi marcando. Até hoje, chega a gente no escritório e fala. Que ouviu você. Na rádio. Isso que eu morria de vergonha. Não sabia nem o que falar. Nossa, mas você é Gente super do espontânea, céu. Carla. pelo Imagina, amor de no Deus. começo eu só gaguejava. Nossa Ai, Senhora. não é fácil. Não, o começo é sempre difícil para todo mundo, né? Agora, assim, lá atrás, voltando um pouquinho ainda, no começo, tal, tudo muito difícil. Você, por exemplo, assim, você falava assim, bom, eu tenho o custo do seu escritório no início devia ser baixo, porque você trabalhava em casa, né? Na casa da sua mãe, como você falou. Depois você tomou a decisão de ir para o seu escritório. Você já foi para o escritório próprio, alugou um espaço? Como que foi isso? Minha história, vamos lá desde o começo. O escritório da minha mãe, acho que vai ter cliente que vai lembrar desse caso. Eu tinha um papagaio na casa da minha mãe. E quando a gente falava, dava risada, conversava um pouquinho mais alto, ele começava a berrar. Mas berrava de uma maneira... E no telefone, então, você está matando alguém, Carla? Eu falei, não, gente, é um papagaio. Então, tem gente que se lembra dessa história. Esses dias eu até postei ele, né? Meu papagaio... Está vivo ainda? Tá vivo. Teve cliente que falou, olha, eu lembro dessa época. Mas vamos lá. Meu sonho sempre foi ter um escritório próprio. Sei. Minha mãe morava numa avenida, né? Então, numa avenida movimentada. Arranquei ela da sala, como eu falei. Tirei ela, expulsei mesmo ela da sala. Montei meu escritório e lá eu comecei. Fiquei 8 anos na casa da minha mãe, juntando dinheiro. Sozinha? Sozinha. Não, comecei a ter uns 5 anos, eu tive meu primeiro colaborador. Tive meu primeiro 5 anos. O Rômulo, lembro até hoje. Ele era de Santa Bárbara. Não está mais com você? Não está mais comigo. Peraí, gente. Só para não parar, ficar fazendo barulho aqui. Aí, voltando, né? Aí,
foi que eu só guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, não fazia nada, não investia nada na casa da minha mãe, porque eu queria montar um escritório meu. Hoje, meu escritório é na Cristiano Cleopatra, eu comprei uma casa velha, antiga, demoli, construí. Então, hoje ele é meu escritório e em cima tem salas para alugar. Tá? Então, foi assim. Já E virou um se negócio lucrativo, uma renda passiva boa para uma renda você. passiva. Se eu parar de trabalhar hoje, ele se mantém só com o aluguel. Que legal, Então, Carla. foi E essa a você tem ideia. ele desde quando? Quando que você inaugurou o escritório? acho que foi 2015, 2016, Ah, já tem por um aí. tempo, 8 anos já. Isso, há uns 8 anos. Fiquei 10 anos na minha mãe, é isso aí, 8 anos que eu estou no escritório próprio. Você, por exemplo, assim, você tem essa sensibilidade do nome que você atingiu no mercado Imagina. hoje? Por exemplo, assim, né? Você passou a ser uma referência Então, o pessoal no fala mercado. isso para mim, eu não consigo ver. É verdade, porque assim, eu estou do outro lado, né? Eu estou na execução. E, por exemplo, estou fazendo um projeto seu hoje, que é um baita de um orgulho. Então, assim, é um projeto da Carla Mateuso. O seu nome é muito forte no mercado. Você tem essa noção? Nenhuma. Nenhuma. Tem gente que fala... Teve um caso que eu estava andando no shopping e andando assim com meu filho, brincando, a moça falou, oi, Carla, tudo bem? Eu, oi, tudo bem com você? Bem também. Dei 2 passos, estava com a Dani Roveroto. Falei, ai, Dani, eu não sei quem é. Mas tudo bem, né? Ela cumprimentou, ela acho que ela sabe. Ela conhece meu pai. Meu pai também é bem conhecido. Daqui a pouco ela voltou. Você não me conhece, mas eu sigo você no Instagram. Ai, que bacana. Mas assim, eu agradeci, fiquei lisonjeado, mas eu não consigo ver esse lado, Carla, Empresária, referência de uma pessoa. Eu tenho seguidores que me seguem fielmente, comentam em todos os posts, fala que gosta, que meu sonho é estar trabalhando com você, mas eu não consigo ver. Eu, assim, vou fazer um comentário também. Eu acho você muito dinâmica do ponto de vista de divulgação. Eu sigo você também, óbvio, né? E, assim, você gera sempre conteúdos bacanas. Você instiga a pessoa que está do outro lado a responder as perguntas que você faz, você posta coisas interessantes e isso acaba despertando, né? Bastante. Eu acho bacana isso. Eu acho que o Instagram hoje é um meio Uma ferramenta boa, né? de divulgação muito grande. E assim, você ainda usa essa ferramenta para poder atrair novos clientes ou ele já vem atrás de você assim por indicação? Como que funciona Indicação. Incrível que pareça, ainda a maior parte é indicação. isso? Uma indicação de clientes mais antigos, é mais isso? Mais antigos, O meu público é 45, mais, Ah, geralmente. você consegue identificar isso. Hoje o meu persona consigo identificar, mas antes não existia esse não tipo tem de... filtro, né? Não tem filtro. O que vier... vinha, hoje tem uma seleção um pouquinho maior. Mas é engraçado, tem uma indicação por um amigo, por um cliente, eu vi uma casa, que casa linda. Primeira coisa que eles fazem, entrar no Instagram para ver o que essa pessoa está fazendo. Então, por mais que o Instagram não é 100% essa indicação direta, mas ela consegue ser indireta. Sim. Porque antes dele entrar em contato comigo, ele vai ver o que eu estou fazendo. Sim. Então, eu conversando com as outras meninas aqui, com a Dani, com a Marcela Rossi, com a Camila Leibos, e as três me confessaram um negócio bacana que eu queria comentar com você para saber se acontece isso com você também. Elas falaram assim, o cliente, quando vem a mim, por exemplo, fazer uma consulta de um projeto, é porque já gostou do meu trabalho, já se identificou com o meu perfil, com a forma como eu projeto, às vezes com a minha personalidade. Isso acontece com você também? Acontece. É o que eu te falei. Primeiro ele vai ver no Instagram. Então, ele viu, gostei do que você mostra, gostei do seu projeto, gostei do seu trabalho. Ou eu tive uma cliente que falou muito bem de você. Ah, Carla, a fulana de tal falou muito bem de você, então eu vim conhecer você. Me falaram que você é uma arquiteta acessível, já ouvi isso. Acessível no sentido do quê? Instagram, WhatsApp. Eu demoro às vezes para responder. Fácil, isso, né? é fácil responder. Porque o que acontece? Aqui eu sinto muito isso. O cliente te contrata, ele quer falar com a Carla. Isso é verdade. Ele não quer falar com a Maria, com o José, ele não quer, ele quer falar com a Carla. Isso. Então a Carla sempre tem que estar à frente. À frente para apresentar o projeto, à frente para acompanhar nos pedidos, nos orçamentos. Isso é do interior. Eu acho que é de Piracicaba. Uma característica nossa, isso, né? Em São Paulo isso já não acontece. É mais profissional, né? É o escritório da Carla Mateuso e não a Carla em si. E você entendeu? faz esse papel no seu escritório? Você que faz esse papel? Sim, tanto é que às vezes eu fico louca.
Eu imagino. Porque Mas eu tem faço. que tomar conta de tudo, né? Não é fácil, gente. Não. Né? E assim, no seu escritório você segmenta, por exemplo, vamos começar um projeto do zero, ele vai durar, sei lá, 4 meses, 5 meses, dependendo da complexidade. Você segmenta, ou a pessoa tal vai fazer isso, ou você participa de todas as fases, ou só da criação e do desenvolvimento você... Como é que Em funciona? partes. A criação, o estudo primeiro, base é meu. Seu. Ainda sou eu que faço. O pessoal vai, ele detalha, o que eu brinco. A ideia é sua. A ideia é minha. Eles maqueiam, né? Sei. Então, a estrutura tá lá, eles vêm maquiando a ideia. A fachada também é minha. Então, eu que desenvolvo e eles geram a imagem finais, então que fica maravilhosa, por sinal, as imagens deles. E a parte de condomínio, executivo, é eles. O processo de aprovação já Isso. fica Aí, como eu já eles. fiz, a ideia, já tenho a fachada. Uma coisa que eu gosto muito, iluminação. Então, a iluminação, às vezes eu faço tudo na mão, passo para ele. Eu passei hoje mesmo uma casa em iluminação, falei, tá feito aqui, agora precisa passar no computador. É só processar. Tem algumas coisas, algumas ideias que parte de mim. Depois, a parte operacional é com eles. E você, assim, tem um momento que você fala assim, eu preciso, por exemplo, meu melhor momento de criação é na parte da manhã, que eu estou mais tranquila, não tem telefone ou não. À noite. O À meu noite. caso é à noite agora, nesse atual momento, por causa do filho. Que de manhã eu fico mais com ele, vou em obra, levo ele para lá e para cá. Na hora do almoço depois ele vai para a escola. E à noite eu fico mais tranquila para poder Daí criar. você trabalha em casa. Trabalho em casa. Eu acho que a noite, para mim, é o melhor horário. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem cobrança, não tem nada. É assim, Aquele né? silêncio, aquela paz. Errada, estou? Sim, é isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Eu sei, mas é o momento. Porque, assim, todas as outras meninas que vieram aqui são unânimes em falar, eu preciso parar de trabalhar à noite, porque todo mundo trabalha, né? Não dá para terminar, tem afazeres com dona de mas casa, é que eu faço com a mãe. troca. De manhã, às vezes, eu tô com meu filho, não é todos os dias, mas os dias que eu tô com meu filho, eu não consigo trabalhar Aí você não vai pro 100%. escritório. Eu vou até, mas eu não consigo estar 100% para arquitetura, entendeu? Sei. Para o meu trabalho. Então, como essa troca eu estou com ele, eu tento compensar para um outro lado. Sei. Porque os prazos correm. Certo. Tem tudo isso. E um projeto do seu escritório normalmente demora em torno de 4 meses? 4, 5 meses. E depende. A arquitetura, interiores vai um pouquinho mais, que é mais complexo. E mais você tem complexo. algum segmento que você gosta mais? Assim, eu gosto mais de comercial, gosto mais de residencial, gosto mais de luminotécnico, gosto mais de interiores, ou não? Não, mas eu sim, eu me identifico. Não sei se é o meu começo. Eu peguei muito arquitetura, eu gosto muito da arquitetura. Da arquitetura. A arquitetura, para mim, no escritório, sai muito mais rápido. A hora que vem o interiores, que tem muito detalhes, aí já demora um pouquinho mais. Entendi. Mas o arquitetônico é muito mais rápido. 3 meses eu consigo entregar um arquitetônico. Estava conversando com a Marcela Rossi, né? Uma outra entrevista, e ela começou com interiores. Ela né? começou com Ela interiores, se especializou em interiores. E o processo dela foi o inverso. Agora que ela entrou no arquitetônico, que ela falou que era um sonho dela fazer arquitetura residencial. Então, no seu caso, já foi ao contrário. Você começou na arquitetura e depois desenvolveu... Eu não sei se é porque é a bagagem que eu tive do Celso, né? O Celso é muito arquitetura, então eu acho que vem desde a nossa história. Você trouxe esses traços dele também? Bastante. As linhas? Bastante. Para mim, ele é... Sua referência. Minha referência. Minha referência. E assim, vocês têm um grupinho, né? Que eu sei que vocês têm um grupinho. Até... Mas é troca de figurinhas. Mas eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana. Até conversei, até participei no início do grupinho de vocês. Na pandemia, né? Lembra? Na pandemia. Eu lembro. Você, a Dani, a Isa... A Isa e a Marcela Rossi. Como é que você lida com isso, sendo assim, a mais velha, a mais experiente? Ai, meu Deus, mas às vezes tem casos que acontecem com elas que não acontecem comigo. Mas vocês trocam isso? Bastante. Fornecedores, quem que a gente pode indicar, é uma coisa que a gente pergunta bastante. Como que vocês entregam um detalhamento que é uma coisa específica, que é novidade? Então, essas figurinhas, essas trocas, a gente faz. Vamos conhecer uma fábrica, vamos junto? Vocês vão juntas? A gente acaba indo junto. É muito enriquecedor. Eu acho que sim, acho que deve ser, porque falando com as outras, e elas falaram que
é assim, não existe competição entre vocês. Ali É um não, negócio mas, muito bacana mesmo isso, né? Porque não é normal, ali né? não existe. Não, não é normal. Não é normal. Poderia ser melhor, né? Eu falo assim, o mercado de arquitetura poderia ser bem unido. Mais aberto, Mais né? unido. Se fosse unido, seria perfeito para todo mundo. É. Mas não é. É que cada um normalmente olha o seu umbigo mesmo, né? Exatamente. Não tem como, né? Engraçado que eu tenho esse grupo e tem um grupo de São Paulo também, que quando eu viajei, a gente fez um grupinho de São Paulo, que também a gente troca Ai, que as bacana. mesmas ideias. Por exemplo, eu preciso fazer um elevador agora. Preciso de um elevador. Fornecedor. Aqui em Piracicaba, a gente não tem tantas pessoas mais para trabalhar. difícil. A gente vai para São Paulo. Vocês têm alguém para indicar? Adega climatizada também? Não Mesma tem coisa. aqui em Piracicaba, na região aqui perto, que faça. Então, a gente corre para as amigas de São Paulo. Entendi. Ô, Carla, e assim, a arquitetura, de uma forma geral, te traz algumas ambições para o futuro? Imagino que sim. O que você pensa do seu escritório para frente? Você faz esse planejamento? Você lida com isso? Meu escritório hoje, sei lá, eu tenho 20 projetos em andamento, eu consigo... Eu não vejo por projetos, e sim por faturamento. Então, Você analisa... eu marco tudo que entra e tudo que sai. E eu analiso a cada 6 meses. E no final do ano eu tenho o balanço. Sei. Do E que você tá mesmo acontecendo. faz isso ou você tem alguém que faça isso por você? Não, eu tenho administrativo, mas quem faz essa conferência sou eu. Sei. É que eu preciso saber como que tá andando, como foi 2019, como em 2020, 2021. Se cresceu, se não cresceu, se... Se empatou, se está saindo muito, qual é a porcentagem que está saindo, eu sei tudo marcado. Por quê? Porque é o que eu te falei, eu sou sozinha, sou eu e meu filho. E tem uma empresa que eu tenho 6 pessoas atrás de mim, eu tenho CNPJ, tenho muitas contas para pagar. Sim. Então, se eu não tiver isso aqui alinhado, fica uma bola de neve. É verdade. Fica perdido. E aí tem uma coisa também que muita gente faz, né? Mistura a conta de casa com a conta da empresa. Não, separado. E aí isso é... Mas eu apanhei no começo também, era sim. tudo misturado. Aí só pegava projeto e não sabia como que andava. Todo não mundo sabia aprende na dor. quando ia, quando entrava. Quando vai receber, quando não vai. Nunca. Ai, amarrava recebimento com projeto, nunca mais na minha vida. Isso aí não se faz. Amarrava a entrega no com recebimento. Você não sabe, você sai da faculdade inexperiente. É. Sem saber por onde começar, como cobrar, como seguir, o que tem que entregar. Porque na faculdade você aprende a fazer o quê? Conjunto habitacional, museu, ginásio, enfim, casa mesmo, coisas do dia a dia que a gente faz hoje, a gente não aprende. Não, é só na prática. É no estágio. Por isso que eu falo, gente, o quanto antes começar o estágio, é melhor. Sim, é verdade. É mais enriquecedor. Você tem estagiário lá na empresa também? Tenho 2. Tem 2. 2 estagiárias. Eu acho que é um começo que todo mundo tem que ter mesmo. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. E assim, você gosta de... A linha que você mais gosta de projeto é assim, você gosta mais do moderno, do contemporâneo, do... Eu sou mais moderno. Sou bem Você mais gosta moderno. mais da linha moderna. Linhas retas. Linhas Aquela retas. caixa, quadrado. É mais o meu perfil ali do escritório. Entendi. Mas a gente faz outros projetos, Lógico. mas não são com tantas frequências. E você tem a gente também conversando com as outras meninas, você tem uma linha de corte, por exemplo, o Oswaldo chega lá e fala assim, sabe, Carla, eu conheci você, gostei muito do seu trabalho, mas eu tenho lá um gourmetzinho no fundo da minha casa. Hoje eu não consigo pegar. E eu gostaria de pôr o seu trabalho lá, porque eu preciso fazer uma reforminha no fundo. Não consigo pegar. Não. Mas você tem essa linha de corte? Assim, é por faturamento? É pelo nível do trabalho? Do trabalho. É o nível de trabalho. Eu neguei 2 orçamentos, 2 pedidos esses dias, porque pra gente é pouca coisa, porém dá muito trabalho. Sim. Então, não compensa para mim demandar hora naquele projeto se eu tenho infinidades de projetos para ser entregue aqui, entendeu? Mas é duro, né? Você falar não, né? Mas eu já falo não indicando outras pessoas. Falar assim, ó, eu, no momento, se você... Não consigo te atender. Que é assim também, eles pedem assim, eu preciso para ontem. É muita urgência. Ninguém eu tem... preciso colocar um vaso na minha casa, que é da arquiteta, mas tem que ser ontem. Não dá. Infelizmente, eu não consigo pôr o vaso na sua casa ontem. Não consigo. Aí eu explico, falo, eu não consigo pegar, porque eu estou com uma demanda muito alta, mas eu tenho a indicação de fulana. Eu indico outros profissionais da área para essa pessoa. Porque também não vou deixar ela na mão, né? Sim. Isso eu faço. Mas eu pego também. Assim, se é cliente meu, eu pego. Aí é mais difícil, né? Aí eu não
não sei falar, não. Você fez a casa do cara, o cara fala, viu, eu preciso... Meu filho mudou num apartamento pequenininho. Aí eu não falo, não. Aí tem que fazer, tem que dar não um tem jeito. como, mas é cliente novo, eu nego. Viu? E assim, as ferramentas que você usa para poder divulgar seu trabalho além do Instagram, você tem algum canal direto? Você faz um tipo de follow-up com seus clientes? Não. Não precisa, né? Porque o mercado está tão louco, Na verdade, você está dando umas boas dicas para mim, eu não tenho. Então, que eu precisaria ter. Porque assim, ó, eu faço muito orçamento também, como você deve fazer. Se os meus clientes, futuros clientes, falam assim, ó, todo mundo vai contratar futuro, eu não dou conta de fazer. E mão de obra, você não acha? Não, o problema é esse, né? E assim, o que eu faço? Eu dou uma filtrada e faço um follow-up. Pô, sabe a Carla veio com um projeto para mim numa casa de 400 metros. Vou perguntar como é que tá lá. E, de repente, mando uma mensagem para saber como é que tá, se analisou, se não analisou. Porque é o cliente que vale a pena você resgatar e tentar pegar, né? Vale a pena. Eu não faço isso. Precisaria fazer. Porque eu recebo muitos orçamentos. E depois, no fim, acaba se perdendo ali, porque alguns fecham, alguns não fecham, e a gente não sabe. Mas é acreditado, se não fechou, tem um porquê, né? Ou porque não gostou do valor, ou porque não se identificou com o meu trabalho, ou com a pessoa, Carla, mesmo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o orçamento, sobre valor. Como é que você mensura o seu trabalho? Porque por hora trabalhada, né? A arquitetura é um processo de criação, né? É que a gente nunca sabe quanto tempo vai trabalhar naquela... Exatamente, isso acontece muito. Mas a gente tem um estimativo por hora trabalhada. Uma casa, se ele é plano, se ele é aclive, se ele é declive... aclive, declive, 5 metros. Eu peguei uma casa de 9 metros. Demanda, lá no Reserva do Engenho. Então, demanda muito mais hora trabalhada. O complexo, é mais complexo o trabalho. Então, eu preciso de mais tempo para criar, para pensar, para projetar, para ter esse trabalho mais perfeito. Sim. Então, é por hora trabalhada. Eu sei que muita gente faz por metro quadrado, mas eu acho ilusório e o cliente que acaba perdendo. Por quê? Como que eu cozinha, banheiro, você vai cobrar por metro quadrado? Outro exemplo básico. Eu faço X metro quadrado. Mas o que você faz numa garagem? Num depósito, numa despensa? Então, só na garagem é 30 metros quadrados que o cliente está perdendo ali, o arquiteto cobrando por metro quadrado, porém... Num espaço simples, teoricamente. Não se faz nada. Você põe piso e iluminação. E ponto elétrico. E aí, você deixa de trabalhar os ambientes que precisam, que vai chamar mais atenção, que vai mostrar bem, para pagar esses ambientes que não se usam. Então, ele é meio ilusório, eu acho, que um metro quadrado. Não é uma métrica muito sensata, né? Não tem como. É que eu acho que eles pegam por base. Agora, eu fico pensando um pouco sobre isso, né? Às vezes, o cliente faz uma casa aí de 350 metros, vai gastar, sei lá, 2 milhões. E fica naquela briga para pagar um projeto. Estava falando com a Cris Oca sobre o projeto de estrutura, que é mais barato ainda do que o projeto seu. Eu falei, Cris do céu, como é que pode? Os olhos, você não sabe o que a gente passa, porque o cliente não quer pagar, não quer dar valor no trabalho nosso. Mas né? A gente passa por isso também, viu? Imagino. A gente passa, mas tudo isso, um projeto de arquitetura. Mas é só você desenhar aqui, eu já vou entender, o pedreiro sabe o que você está fazendo. Como assim, gente? Por que eu tenho uma equipe de 6, então? Você é tão rápido assim? Você é que nem pão, você que nem pastel, põe para fritar e fica pronto? Se fosse assim, eu estava milionária. É verdade. Não estaria nem aqui no Brasil, estaria viajando só todos os dias, né? Mas não é assim. Não é assim que funciona. O processo de criação é um negócio muito complicado. E quando a gente aprova um projeto, uma planta, e vai começar a fazer o 3D, no outro dia já está pronto. Gente, mas eu preciso pensar, eu preciso criar, desenvolver, a ideia precisa aflorar aqui. E o cliente, de uma certa forma, acha que a gente só tem o trabalho deles, né? Exatamente. Isso acontece bastante. E assim, você não pode também deixar de transparecer o contrário. Dizer assim, o seu tá na fila do 12º. É por isso que eles falam que eu sou acessível, eu respondo todo mundo. Você tem que justificar. Mas isso é uma coisa importante. Quando eu trabalho à noite, eu não atendo, viu? Telefone eu não atendo, só em horário comercial. Porque daí não tem como. Lógico. Por mais que eu estou ali no computador, eu estou focada naquilo que eu estou fazendo. Lógico. Mas, assim, no outro dia, eu não deixo de responder. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você viaja bastante também, né? Um pouquinho. Todo mundo adora Meu hobby. isso, né? E, assim, quando você viaja... eu estava conversando com quem?
acho que foi com a Marcela Rossi, sobre isso. Também gosta de viajar. Ela adora viajar, e ela é mais ou menos que nem eu. Ela vai, ela fala assim, nossa, mas esse tampo aqui, deixa eu ver como que é esse tampo. Parece que esse material sintético, como será que ele assentou esse tampo? Eu fico pensando, olhando esses detalhes. Você também, quando você vai viajar? Sim, acho que você vê aqui, minhas fotos, tem mais foto de viagem, de detalhes, do que minha e do meu filho. A gente vê cada detalhe, é muito enriquecedor viajar, porque abre os nossos horizontes para criar. Eu acabei indo na Feira de Milão, primeira vez. Você foi para Milão também? Eu fui, primeiro ano, e assim, eu voltei extasiada. Tantas ideias, coisas assim, que eu já consegui implementar em projeto de cliente. E eu falei para o cliente, falei, ó, essa ideia eu trouxe de Milão. E o cliente abraçou. E assim, é tão simples ser executado, para se fazer, só que assim, o nosso olhar está, às vezes, fechado para aquilo diferente. Então, quando você viaja, você tem um horizonte. Abre os seus horizontes, né? Maior, você consegue ver detalhes de acabamento de pedra, coisas simples que qualquer marmoraria pode fazer. Mas cabe a arquiteta detalhar para se executar, entendeu? Lógico, tem que vir a ideia. Lógico. Então, assim, para viajar, para mim, é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que um arquiteto tem que eu acho fazer. também. Você abre novos horizontes, enxerga outra cultura, linhas diferentes. Deve ser muito interessante para vocês mesmo. Vale a pena. Outra coisa que eu ia comentar com você, quando o cliente chega lá e fala assim, Carla, eu quero contratar o seu projeto e tal, você passa recomendações, por exemplo, ó, nós precisamos ter um projeto estrutural. Sim, tudo na primeira reunião. Na primeira reunião. Antes do briefing. O primeiro contato, eu já tenho uma pasta pronta mostrando etapa por etapa. Eu não consigo começar nenhum projeto, eu não começo nenhum projeto sem conhecer o terreno, sem a reunião de briefing e sem o plano altimétrico. Não tenho como começar, não tenho base. Como que eu vou saber o nível do seu terreno se eu não tenho nada, informação nenhuma? Então, isso eles sabem desde o começo. E eles recebem bem isso? Eu preciso disso. No começo eles assustam, né? Né? Nossa, mas tudo isso? Mas leva todo esse tempo? Eu achei que era mais rápido, eles falam. Mas no começo ele assusta. Depois, no final, eles vão entendendo tudo aquilo que eu falei. Quão complexo é um projeto, né? O pessoal acha que é simples, mas não é, gente. E na hora de fazer a entrega do projeto, né? Você mesmo que apresenta com todos os detalhes. Sim. Eu faço uma entrega, que a gente fala, uma entrega, eu apresento todos, eu deixo eles levarem para casa os pontos hidráulicos. A planta já está definida, já está no condomínio, na prefeitura, às vezes até começou a obra na fundação, mas hidráulico, elétrico, iluminação, eu deixo eles levarem para casa, anotar, para trazer de novo. Porque quando eles pegam de primeiro contato, assim, eles ficam perdidos. É muita informação. Mas eu nunca vi isso aqui. Eu tenho que responder isso agora? Não, você não precisa responder agora. Leva, aí eles anotam, é tão bonitinho, né? Eles anotam tudo. Ou tem uns que nem querem estragar o projeto, sabe? Mas vai ter que plotar novamente, né? Eles marcam certinho, traz tudo com a listinha arrumadinha. Isso quando não acontece de arrumar na obra, né? Que ele, eu não percebi, não prestei atenção. Aí, põe mais um ponto ali. Acontece isso? Modificações nos seus projetos? É um negócio comum? Mas, assim, detalhes. Assim, grandes modificações, nada. Não acontece. Tipo assim, já aconteceu no passado, porque eu acho que a estrutura do meu escritório não estava bem alinhada. Sim. Meu projeto é muito bem detalhado. Não é porque eu estou falando, não. É verdade. Eu posso... muito sou testemunha detalhado. Que sim. O que eu pode perguntar para todo mundo que já trabalhou no meu escritório. Eu falo assim, peca por mais do que por menos. Mas eu já cotei ali. Cota de novo. Mas eu puxei a seta, falei, de novo, é melhor você ter 20 vezes a mesma informação do que você tiver uma que eu tenho certeza que vai passar despercebida e não vai ver. Então, assim, é uma coisa muito bem detalhada. Eu prefiro pecar por excesso. Me diz uma coisa com isso que você está dizendo. Esse aprendizado foi da sua experiência em obras? Você vai muito para a obra, você acompanha isso, você sente essa necessidade de falar assim, puxa, aqui essa informação, como você falou, faz uma roda vermelha aqui, que esse negócio é importante para as pessoas poderem enxergar. Eu acho que é um contexto de tudo, desde o meu estágio, do que eu aprendi, do que eu já passei em obra com o cliente. Eu vou em obra, sim, eu também construí já 3 casas, então eu já tenho uma vasta... Você executou? Executei. Antes do meu escritório... Antes do meu escritório, uma casa para vender, que foi onde que eu consegui levantar o dinheiro para comprar meu ponto hoje, o meu escritório, a minha casa que eu moro hoje e da minha mãe. Então, foi tudo... Então, e foram experiências boas? Foram.
Deixa eu ver. Pra falar a verdade, a minha casa, o pintor eu não gostei. Meu Deus do céu, eu errei justo na minha casa. Mas foi só o pintor. Não, por enquanto, que eu achei. Ai, Jesus, eu sei, eu entro em casa, eu quero chorar com a pintura. Porque Eu acho que na hora, eu não sei se estava no final de obra, estava sem dinheiro, estava mesmo, que eu isso falo, não tenho vergonha de falar, que estava Lógico. apertada, literalmente. Quem não fica, né? Então, acho que eu peguei a mão de obra mais barata. Não façam isso, gente. Clientes, não façam isso. Não pega a mão de obra mais barata. Aí foi aonde entrei bonitinho. Deixa eu falar um negócio para você enriquecer nesse nosso papo aí que aconteceu com duas amigas suas, com a Dani e com a Marcela. Elas me confessaram, e foi uma pergunta que eu instiguei a isso, né? Porque as duas, a Dani já terminou a casa dela e a Marcela está terminando a casa dela. E eu fiz uma pergunta para as duas. Como é a Dani, como foi a Dani antes da obra, da sua obra e depois da sua obra? E fiz a mesma pergunta para a Marcela. Porque, assim, ó, o que acontece nessa situação é que quando a obra é sua, estou supondo, você começa a enxergar ela com outros olhos. Por exemplo, puxa, mas não precisava desse revestimento aqui que custa R$ 400 o metro, porque eu sei que não vai caber no bolso do cliente. Eu não passei isso. pelas 4 que eu já fiz, uma é para vender, então eu não conto como da minha mãe, do escritório. Eu não passei por isso, porque eu fui muito alinhada com a expectativa minha, do meu financeiro. Então, assim, o que eu posso, até onde eu posso chegar. Então, mas você enxerga isso para o cliente, dizer assim, eu não vou fazer a especificação desse revestimento, porque eu sei que pelo perfil do cliente vai ser muita coisa para o bolso dele. Você consegue tem esse... ter a perspectiva. No primeiro dia, no primeiro contato com o cliente, você já sabe. Você já consegue, eu consigo perceber se o cliente tem esse, vamos supor, cacife para manter, ou ele só está falando e depois ele não executa. Na primeira conversa, você já consegue identificar o cliente. Assim, tem muitas coisas que a gente acaba colocando no projeto e não sabe o real valor daquilo, Sim. né? Porque, às vezes, a gente está dentro do escritório. A hora que sai, a gente precisa ajustar algumas coisas. Vai na Vila Bela, vai na loja não sei onde. Você acaba ajustando algumas coisas para entrar no budget do cliente. Isso acontece. E você faz essa pergunta no início? Quanto você tem de expectativa de gastar para na sua todos, casa? e nenhum fala a verdade. Todos mentem. É impressionante. Mas mentem para mais ou para menos? Sempre para menos. Eu acho que eles têm medo de falar a verdade. Você sabe que... E eu brinco que na primeira reunião de briefing, eu começo a reunião assim. Gente, isso aqui é que nem casamento. Fale tudo agora ou cale-se para sempre. Porque quanto mais informações você me der, mais assertivo vai ser o projeto. Sim. Se você ficar guardando essa informação, como que eu vou saber o que eu vou desenvolver para o seu sonho, Então, para de sua uma casa? certa forma, passa a ser frustrante até para o cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz uma casa um tempo atrás, e eu também não vou falar de quem foi o projeto, e, gente, colocou um ripado lá do lado de fora na piscina, que ficou a coisa mais linda. A hora que o cliente for orçar, ficava o preço da esquadria de alumínio da casa dele inteira. Quer dizer, ele ia gastar 2 vezes. O que aconteceu? Fez. Não fez. E aí, desconfigura o projeto. Muda tudo. Muda, porque assim, tudo. aquela coisa que vocês idealizaram, aquela coisa linda... Muda tudo. O cliente fala assim, não, corta. Eu não tenho grana para pôr isso. Mas eu acho que eles não falam por medo da gente exagerar no projeto. Eu não sei por que eles guardam tanto esse... Mas você acha importante ter esse comentário. Mas, assim, quando o cliente vem... Tá engraçado. Importantíssimo. O cliente fala, eu já falo, se prepare que vai 20% a 30% a mais do que você está falando. É fato. Nunca gasta aquilo que eles falam. Nunca. Nunca, por experiência própria. Agora, assim, até da minha casa. Eu falei que ia gastar X, não gastei o X que eu já foi mais do que você imaginava. Já foi, porque aquela pedra que eu queria, quando eu comecei o projeto, já não era um ano depois. Demorei 1 ano e meio minha casa. Então, já não era. Eu pus outra. E o custo daquela pedra já aumentou. Então. E tem a questão que depois da pandemia, tudo super valorizou. Nossa Senhora. Então, aquele valor que eu achava que estimava terminar uma casa, não termina a casa. Não conseguiu fazer também. E assim vai indo. E acontece ainda, porque não baixou os valores. Estão bem altos ainda no mercado. Nada baixou. Na verdade, eu acho que eles estão aumentando de uma forma mais moderada. Exatamente. Mas não caiu nada. Mas assim, depois da pandemia deu um boom. Foi assim, de R$30 o saco de cimento, você pode falar, foi para 50. Isso. Não foi 52, é 32. Subiu 80%. É absurdo. O Ferragem. aço também. O aço.
bastante. Subiu demais. E eu peguei esse meio tempo, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que você lida com conflito? Você já teve conflito com um cliente, tipo assim, não dá para trabalhar com essa pessoa? Já. Não dá, eu prefiro... Já, eu tentei... Tá fazendo mal pro meu fígado. Eu já, de chorar. Eu tentei demitir e não consegui. Não conseguiu. Cheguei e falei pro cliente assim, falei assim, ó, eu não tô conseguindo expressar no projeto o que você quer, o seu sonho. Eu acho que o meu estilo não bate com o que você quer. Você não quer que eu devolva? Eu estava a ponto de devolver o dinheiro que eu queria, paz. A palavra essa é paz. Quer que eu devolva todo o seu dinheiro e você procura um outro profissional para fazer o seu trabalho? Não, eu quero você, Carla. Foi até o fim. Sofrido. Jura? Ai, Jesus. Foi. E é engraçado, né? Eu não postei essa casa, eu não falo dessa casa para ninguém, e eu não gosto nem de passar na frente. Jura? De tão, Fez mal pra você? de tão traumatizante que foi. É impressionante. Como que pode, né? Não, isso faz mal pra gente, né? Como que pode? É assim, Mas, todo assim, mundo, foi exceções. Foi um cliente. de todos que você tem. E tem bastante. Quantos projetos você já tem? Você já fez essa conta? Eu já fiz... 2 anos atrás tinha mais de 500. Agora, hoje, atual, em andamento, eu posso te dizer, porque eu quase infartei esses dias. 26. Em andamento simultâneo? Andamento de projeto, Sim. tá? Não andamento, tipo, da Carmen, que você está executando, eu já entreguei. Sim. Pode ser que ela volte para fazer interior. Mas esse está entregue. Está entregue. Então, na minha Não tá no pasta, 26. assim, pasta concluída. Concluída, mas está em projeto, em obra. Agora, em andamento dentro do escritório, 26. E Você você acha usa que aquela lousa? Você usa aquela lousa? Ah, já não. Que as meninas eu uma tenho vez a lousa. postaram. Eu tenho essa lousa, mas eu não Andamento, uso. você não Não usa. uso porque eles não atualizam. Porque, assim, eu tenho que passar e eles têm que atualizar o que eles estão Claro. fazendo, não tem que fazer. Claro. Eu tenho um programa aqui chamado um ONOTE, que lá eu marco tudo. Aí lá eles dão check no que eles vão fazendo, no computador. Eu acho que eles não querem sair do computador, levantar a bundinha ali e escrever. Sei, Então, sei. e eu também, às vezes, estou na rua, estou em casa, trabalhando. Mas, Carla, 26? 26. Você acha que eu durmo? Você acha que eu durmo? Pelo amor de Deus. E assim, Impossível, né? eu até falei para quem? Hoje, acho que para minha mãe, eu falei, mãe, amanhã você não me chama, nem se é quinta-feira, porque eu tenho reunião uma atrás da outra. Assim, é impressionante. E tudo coisa, ou cliente novo apresentar, cliente novo apresentar. Mas isso é vida, né? Vamos falar que trabalho é vida, eu sei. Mas é muito, viu? É muito. Eu não sei o que aconteceu, não sei. E você pretende ir assim sempre? Você fala assim, não, eu não... Mas eu não sei o que aconteceu com esses 26, não tava assim, desse jeito. É que o foi indo. mercado está super Eu acho em que foi evolução, indo. né? Tem muito condomínio, graças a Deus, né? Tem muito condomínio na cidade. Então, assim, você, como eu falei, você tem um nome na cidade já Eu não consolidado. consigo ver isso, Oswaldo. Ah. É de coração mesmo, eu falo. Eu não consigo perceber essa... Então, é um feedback positivo, porque é verdade. Obrigada. É verdade. Obrigada. O cara, e assim, o que você pensa para o futuro do escritório da Carla Mateuso? Você pensa, assim, você quer aumentar, você quer ser maior, você quer ficar do tamanho que você quer trabalhar menos, você quer Eu quero trabalhar menos, porém eu quero ter um escritório, uma equipe bem formada, bem concentrada, assim, que eu consiga delegar mais, sabe? Então, eu quero estar ali atendendo, mas eles ali no meu apoio. Não quero trabalhar mais, não. Eu acho que eu quero trabalhar menos. Você Mas já com trabalha clientes, muito, né? com clientes de potencial do meu escritório. Com rentabilidades melhores, é isso que Ex- você quis dizer. Pode ser também. Depende. Às vezes não é rentabilidade, mas é um projeto que é de grande importância. Às vezes tem essa balança, a gente Sim. nunca sabe. E você tem sonho de fazer alguma coisa que você não fez ainda? Não. Você já projetou tudo que você imaginava? Porque, por exemplo, eu conversei com a Marcela sobre isso. A Marcela falou assim, Oswaldo, vou confessar um negócio pra você. Eu gostaria de projetar um museu. Museu, ela fala, mas assim, não, eu já fiz. Ó, o último complexo que eu fiz, escola, que deu trabalhinho, eu já fiz crematório, que deu um belo trabalho. Residencial é o meu forte, comercial, industrial. Não tem uma coisa específica, assim. Cada projeto é único. É que você acaba tendo que entender disso, né? Você vai... Tem que estudar mais. Exato. Tem Então, que você vai fazer um crematório, você tem que entender como é que é o Eu funcionamento. tive que ver todo o processo. Ela é É um mais. desafio Escola maior. também. Escola, você tem um Escola. monte de regra, vigilância sanitária, tem muitas coisas. E ainda a escola é uma reforma. Então, tem bastante desnível. Tem rampa. Nossa, deu trabalhinho também. Eu vou instigar um negócio bacana que eu queria trazer aqui para nós. Compatibilização de projetos.
Como é que você lida com isso lá no escritório? Lá tem que não sai do escritório sem fazer compatibilidade. sai. Não tem como. Não tem, Não né? tem. É que assim, tem reforma, por exemplo, da escola, é uma reforma. Reforma é mais não tem difícil. como compatibilizar, porque você não sabe o que está acontecendo lá Você na obra. compatibiliza na obra. É, tem que ser na obra. Mas projeto inicial, que tem planta baixa, que tem corte, que foi para o condomínio, foi para a prefeitura, precisa, sim, de engenheiro responsável de obra, que tem muita gente que acha que não precisa. Tem que ter alguém administrando isso que a Futura faz com excelência, tá? Obrigado. Faz bastante, faz mesmo, viu? Não é que eu Muito estou aqui na obrigado. frente, não. Muito viu? obrigado. E precisa do cálculo estrutural. E é o que você falou da Cris. Tem gente que não acha que não precisa. Não tem importância, Mas, né, gente, isso? é o mais importante. Eu falo, tijolo só fecha. O que sustenta a casa é a fundação, pilar, viga e coluna. Tijolo é só uma alvenaria que vai vedando, vai fechando. E você sabe que, assim... Não segura, qualquer eu acho coisa que esse cai. é um paradigma que nós, profissionais, a gente tem que lutar para quebrar, porque muita gente não dá importância a isso. Nem ao projeto estrutural e muito menos à compatibilização. Carla, eu já peguei projetos. Eu já Senhora, peguei mas projetos. como não na vai obra. compatibilizar o projeto, Não, gente? eu já peguei. Pode ser que acontece, ó, não vou ser boba, esse hipócrita de falar que não existe. Pode ser que a gente Passou. compatibiliza, mas passou alguma coisa despercebida. Ó, Oswaldo, aconteceu alguma coisa ali, eu não vi. Vamos correr atrás, vamos correr atrás. Mas, assim, de não compatibilizar, não existe, gente. Não pode. Né? Uma casa de 300, 400, 500, 600 metros quadrados, como você não vai compatibilizar? Não tem cabimento. Eu acho que a gente está num processo de evolução tão bacana na nossa área que, por exemplo, assim, né? Eu trabalhei muito tempo com vertical, fiz muito vertical, fiz mais de 80. Você acredita que vertical eu nunca fiz? Eu fiz muito. Mas eu acho que eu não sei como que eu sairia com Eu prédio comecei a vertical. mexer com casa há 7 anos atrás, quando eu abri a Futura, porque eu sempre trabalhei em outras empresas, na área técnica, eu era diretor técnico, gerente técnico, e eu fiz muito vertical. E no vertical, quando você vai montar um escopo para um projeto, você tem que colocar lá projeto de impermeabilização, estrutural e arquitetônico, óbvio, mas você tem que pôr no escopo projeto de impermeabilização, projeto de fachada, que às vezes é muito complexo, tem muitos panos, você tem que ver onde você vai fazer dilatação, como você vai fazer vedação de esquadrias. É um outro tipo de projeto. Projeto de esquadrias. Quer dizer, é uma complexidade tão grande que tudo isso vai na mão de alguém, um profissional habilitado que sabe fazer, e vai sobrepor, vai compatibilizar tudo. E esse profissional é o mesmo que vai estar Não, na obra? Não. Ah, legal. Você não conseguiu ir naquele simpósio ano passado que a gente fez lá na Multimagem, né? A gente falou sobre Não fui. compatibilização de projetos. Não fui. E o profissional que foi lá, é o Walter, ele é especialista nisso. Então, por exemplo, a Carla vai fazer o projeto do prédio do Oswaldo, da Futura. A gente vai contratar todos os projetos complementares, vamos dar na mão dele. Ele vai fazer a compatibilização. Uma ou terceira pessoa. Uma terceira pessoa que perfeito está fora do processo. Que que assim, quando a gente está no projeto, isso acontece no escritório, a gente vai conferir executivo. Alguém confere antes de eu conferir, porque é o outro olhar. É Uma isso. pessoa fez, uma conferiu, eu sou a terceira pessoa que está conferindo aquele projeto. É isso. Mas eu sei do projeto, eu entendo. Mas o ideal seria uma quarta Alguém pessoa... fora do processo. Fora do processo, que entende do projeto, mas não viu aquele específico para compatibilizar. Vai analisar Isso com um critério é muito diferente. muito né? diferente. E assim, é diferente. muito rico isso. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que a missão nossa, enquanto pessoas profissionais mais experientes, é trazer isso para o nosso ambiente, para residencial. Por que não? Por que não? Você tem que convencer o cliente, você vai querer paisagismo na sua casa? Na reunião de briefing. Então, você tem que contratar o projeto de paisagismo já no irrigação começo. já, Irrigação tem que entrar instalações, porque a hora que vier ar-condicionado, ar-condicionado, nossa, que é infra, tudo a infra do... quando vier esse pacote para você, Aspiração central. aspiração central, Que precisa ser antes de tudo. Que a pessoa vai pensar só depois, na hora que vai com o piso sentado. não, aí ainda começa a dar as patologias, né? Fura o cano, porque vai passar um negócio que ninguém olhou. E depois não sabe por que dá as trincas. É isso. Então, eu acho assim, eu acho que a missão nossa quebrar esses paradigmas. Eu Mas é penso difícil, assim. viu? É bem difícil. É porque o cliente, ele dá malemar da importância no projeto arquitetônico. Você imagina o resto. Eles são leigos, né? É. Eles são leigos. É a mesma coisa. Eu vou comprar carro. Eu não sei de carro. Eu não entendo de carro. O que é carro, qual que é bom, qual que não é. Então, eles chegam no escritório sem saber por onde começar.
É. Tá, comprando terreno, e agora? O que eu faço? Mas ele acha que você está agregando custo, né? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Mas eu preciso para trabalhar, mas vai precisar lá para o condomínio. Por exemplo, o plano altimétrico. O condomínio não libera sem o plano Pois altimétrico. é. E como que você vai demarcar o seu lote para construir? Ninguém pensa nisso. Olha a responsabilidade. Não, assim, além da responsabilidade, se você estiver invadindo outro lote, dá processo, que você vai poder quebrar a sua casa. Se der um processo, que eu já vi casos de processos assim. Eu também já Eu vi. nunca participei, graças a Deus, eu nunca participei de nenhum processo e nada. Mas eu já vi histórias no escritório, cliente falando, que foi com o advogado porque comeu meio metro do vizinho e teve que demolir a casa. E aí? O que sai mais caro? Você pagar um plano altimétrico? Ou pagar um advogado e pagar as custas de demolir uma casa? Pois é. Então, ó, Mas eles não pensam. Você está nessa missão comigo. A gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Não é fácil, não. Mas vamos Carla, lá. nós estamos encerrando. Já? Passou rápido. Você viu? É. Falei que ia ser só um papo, né? E foi realmente. Gostoso. Foi muito bacana, fluiu. Queria que você deixasse uma mensagem para o seu público, para os seus clientes. Enfim, pode falar o que você quiser, tá à vontade. Primeiramente, eu tenho que agradecer a você pelo convite. Eu acho que foi um papo muito gostoso, muito divertido, muito alegre, muito leve. Tá? Obrigada para vocês que me seguem também, para meus clientes, por acreditar e confiar no meu trabalho. E se vocês precisarem de qualquer coisa, o escritório está aberto para tomar um cafezinho, você também. Muito Tá obrigado. sendo muito convidado para tomar um Passarei café, lá. conhecer o escritório e estará com portas abertas esperando vocês. Muito obrigado, viu? Viu? Obrigada a você. Um beijo, viu? Obrigado. Beijo. Gente, até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.